Destaques do mercado agrícola, sempre no primeiro segmento do nosso programa, com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia, os amigos do Terra Viva. Bom, deu uma mudada no tempo aí, daqui a pouquinho. Eu estava achando que ia fazer calor ontem. Ontem fez calor, mas amanheceu garoando, está mais quente, agora está mais friozinho um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai saber na previsão do tempo. A Karine está ao vivo hoje com a gente aqui, né? Então, daqui a pouquinho. Eu veio conhecer aqui a nossa nova sede da Nilco Pay TV, onde fica também o nosso Terra Viva. Vamos lá, o que temos aí nas cotações para esta terça-feira? E parece que o petróleo é destaque entre as commodities? Tavinha, a coisa ficou feia de novo desde ontem lá na Ucrânia, então os mercados acabaram voltando a subir, a maior parte deles aqui com alta forte novamente essa terça-feira. Ontem não foi diferente. Mais feia, mais feia, Isso. mais feia, não feia. Feia já está faz tempo, ficou mais feia. Mais bem. O petróleo subiu bastante ontem, volta a subir hoje, embora de forma um pouco mais moderada, está subindo agora perto de 1%, a 108 dólares e 50 o barril do tipo Brent, que é a referência aqui para o nosso. Mas o grande destaque do dia hoje é o trigo, é outro produto lá que é muito sensível essa questão lá da Ucrânia, já que essa região lá é a maior exportadora do mundo. Do cereal, a Rússia é o maior exportador, a Ucrânia é um grande exportador de trigo também, tem o Cazaquistão também que exporta ali para a região do Mar Negro. Então tudo isso significa quase 1/3 de todas as exportações mundiais de trigo. Então é uma região extremamente importante. O trigo, ao longo de toda essa crise com a invasão da Ucrânia, tem refletido diretamente isso nos preços. Os preços explodiram, subiram ao nível mais alto em 14 anos e tinham mostrado um certo arrefecimento nessas altas na semana passada. Havia expectativa de um cessar-fogo lá na Ucrânia. Isso não aconteceu, a coisa começou a ficar crítica novamente depois da descoberta daqueles corpos lá, daquele massacre lá naquela cidade chamada Bucha, lá perto de capital Kiev. E hoje o trigo dispara novamente, está subindo quase 5% agora há pouco, tá vendo? Então é um preço extremamente elevado, está voltando aqui perto da casa dos 11 dólares por bushel lá na Bolsa de Chicago, por conta dessa perspectiva de que as coisas não vão melhorar no curto prazo e isso vai impactar diretamente nas exportações desses países envolvidos no conflito. Significa menor oferta de trigo no mercado internacional, tudo isso leva naturalmente a um aumento de preço. Para complicar ainda mais a situação, tá com problemas de clima na safra dos Estados Unidos. A situação não anda boa por lá. É bom lembrar que os Estados Unidos são um grande exportador também, já foram os maiores do mundo, hoje estão ali no segundo, terceiro lugar. Sua produção é extremamente importante para o mercado internacional também. Então, clima lá significa a possibilidade de safra menor nos Estados Unidos, também está afetando o mercado hoje. Então, o preço disparando, quase 5% agora há pouco. O milho está acompanhando, também um produto importante nessa região lá. A Ucrânia é um grande exportador mundial. Milho subindo 2 pontos percentuais. A soja quase isso, também está acompanhando. Como tem acontecido ao longo de toda essa guerra. Soja subindo agora 1,9%. Na Bolsa de Nova York, o açúcar sobe 0,6%. Suco de laranja também sobe bastante, 1,5%. Na contramão, só o café, que está estável por enquanto, o mercado está em andamento ainda, e o algodão, que está caindo um pouquinho, 0,1%. Aqui no Brasil, está vendo o câmbio, o dólar, que despencou nos últimos dias, ontem teve outra queda forte, hoje uma pequena recuperação, ou estabilização, como se queira. Uma pequena alta de 0,3%, R$ 4,62, 4,62 a cotação, agora há pouco, aqui no nosso mercado de câmbio, está vendo. Esse é o cenário do mercado, por enquanto. E a entrada daquele milionário lá que é dono dos foguetes da Star Trek, numa das gigantes aí da internet, fez com que as ações explodissem no dia de ontem. Um negócio, Twitter, né? Qual é o nome dele? O Eros? 9% do Twitter. Ele estava meio incomodado lá com o Twitter, lá não comprar. Não tem dinheiro, né? Gosto do que está acontecendo, comprou. Ele resolveu o problema dele, né? Ele estava incomodado com tudo. Eu vou comprar essa porcaria. E foi lá e comprou um pedaço, é isso? Fortuna que está chegando a $1 trilhão, né? Você imagina, né? O homem mais rico do mundo. Qualquer coisa incomoda, vai lá e compra. Pronto, está resolvido. Tem gente que está com dinheiro aqui também, está pagando o dobro aí por ônibus escolar. Pois é. Eu estou querendo vender o meu carro. Será que me paga o dobro também? Vem cá. O que eu ia falar? Eu até esqueci aqui.
Esse dinheiro esse desconto aí nas dívidas que o governo dá é só para quem contratou pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Infelizmente, não abrange todos os que estão endividados, né? O Chico Graziano, inclusive, comenta isso hoje lá no Poder 360, e ele fala da saída da ministra Tereza Cristina, dizendo do governo excepcional, que nós sempre falamos aqui, que ela fez, que nós sempre ressaltamos aqui tudo que ela fez, e que ela sai na hora em que alguns problemas começam a acontecer, né? Ela saiu por cima, na verdade, por uma coincidência, porque ela está saindo para se candidatar a senadora, pelo estado dela, mas ela sai por cima, porque ela conseguiu driblar aí todos os problemas e percalços que nós tivemos nesses 3 anos e pouco aí, na economia mundial, com pandemia e tudo, do governo Jair Bolsonaro. E o Marcos Montes está lá, o Chico falou que, inclusive, ele era o braço direito dela, e era mesmo, e ele conhece bem do assunto, deve tocar aí, pelo menos até o final do ano, isso. E o Chico cita, inclusive, essa falta de ajuda do governo aos endividados por conta da estiagem. Aqui está resolvendo um pedacinho da coisa, né? Mas precisava de mais açúcar aí nesse café aí, que está amargo demais, para quem gosta de café doce. O Marcos Montes fica com o lado ruim da coisa toda agora, né? Ou seja, a ministra saiu na hora certa, agora o pepino fica na mão dele, daqui para frente, e não é pouca coisa, né, Tavinho? Por um lado, a falta de recursos para socorrer os produtores prejudicados pela seca em todo o sul do país, não é pouca coisa, é muito dinheiro que está faltando, não se sabe de onde vem esse dinheiro, eu sei que os protestos estão se avolumando, muitas críticas quanto à falta de soluções em termos de socorro, em termos de crédito, para os produtores que sofreram, praticamente perderam toda a produção, alguns não colheram absolutamente nada. Né? Por outro lado, outro desafio para o novo ministro, para o Marcos Montes, novo não, ele já era lá do Ministério, mas pega agora toda a responsabilidade, é a questão do dinheiro para a próxima safra. Né? Os custos dispararam, está vendo aqui o petróleo não para de subir, todos os defensivos agrícolas subindo, fertilizantes nem se falam, mais que dobraram de preço, em alguns casos até triplicaram. Tudo isso vai impactar na próxima safra e haja dinheiro para cobrir todos esses custos e fazer com que o nosso produtor continue aumentando as suas áreas de cultivo, seus investimentos em produtividade. Não vai ser uma tarefa fácil nem um pouquinho. Então, tudo isso recai na mão do novo ministro, e vai ter que encarar isso de frente e buscar alguma solução. Vamos ver como é que ele vai sair nessa empreitada, que não vai ser mole, não. E você falou da guerra, mas as coisas devem se complicar mais ainda, né? Parece que explodiram um tanque de guerra lá, russo, que continha ácido nítrico, alguma coisa assim, que é arma química, né? Ele, quando se espalha na atmosfera, pode intoxicar as pessoas, que podem morrer por falta de ar, né? Pode promover queimaduras. Havia um alerta, inclusive, na região lá onde esse tanque explodiu, para que as pessoas não saíssem de casa. Infelizmente, é isso que acontece, né, Simone? É verdade. Situação que não tem ainda um término definido, pelo contrário, as coisas se complicando cada vez mais e com novas sanções agora ameaçando o presidente Putin, agora carvão, inclusive sanção contra o carvão da Rússia, é uma grande exportadora de carvão, um produto energético importante, e já há uma disposição dos países do Ocidente aqui de suspender a importação também disso. Então, num momento ou outro, a economia russa realmente vai começar a sentir, e isso, claro, tem um peso político lá dentro também. Né? Também. E eu fico preocupado só com o mau humor do Putin, né, que só pode piorar em função de tudo isso que está acontecendo. Ele não consegue terminar aquela guerra que começou, o negócio está enrolado, as pressões internacionais econômicas e comerciais vão se avolumando e ele começa a ter problemas dentro do seu próprio país. E com isso, estava lendo até um artigo, não lembro quem é o articulista, mas que diz que ele pode ficar pior ainda, né? Ele já não é bonzinho, ele pode ficar pior ainda. Esse é o problema. Ok, Silmar, olha quem está... Davi, eu queria fazer um registro bem rápido aqui sobre uma notícia que você acabou de dar aqui sobre o Piauí. O Piauí é uma nova fronteira agrícola. Soja, né? Uma notícia importante, é uma das últimas grandes fronteiras agrícolas do país, especialmente para produção de soja, milho também. Lembra que o Piauí era considerado o estado mais pobre do país, nada acontecia lá, a agricultura praticamente inexistia. Aí, de repente, aí teve aquela leva de gaúchos que começou a conquistar Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, foram subindo, de repente não tinha mais opção nenhuma, só sobrou o Piauí, né? Não tinha a menor vocação agrícola, né? Mas o pessoal descobriu que lá que tem algumas áreas lá no sudoeste do Piauí
que tem aquela vegetação de cerrado lá, que é meio parecido com o Mato Grosso, embora tivesse toda essa questão do clima no Nordeste, que não é nada fácil, muita seca, etc. Aí um grupo de gaúchos lá de Santa Rosa acabou indo para lá, tentar explorar essa situação. Hoje o Piauí é um grande produtor, é uma das maiores fronteiras agrícolas que está em expansão no Nordeste, excelente produtividade de soja, está virando exportador de soja, mudou toda a economia do estado do Piauí. Então, acho que é importante esse registro e que tudo no Brasil pode ser revertido, pode ser melhorado, bastando um espírito empreendedor que a brasileirada tem e que transformou o Brasil um dos maiores produtores e exportadores mundiais agrícolas. E com as grandes instituições de pesquisa que nós temos por trás disso. O próprio Cerrado Brasileiro hoje, que foi conquistado pelos gaúchos e catarinenses, né? A parte de produtividade deles se deve ao Cirne Lima e ao nosso ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, que, através da Embrapa, desenvolveram a correção de solo para o Cerrado. Aquele lugar que todo mundo conhecia antes como lugar das árvores tortas, que não dá nada, hoje é o maior celeiro, um dos maiores celeiros de grãos e da bovinocultura brasileira de corte, e já crescendo para outros setores também. A Caatinga do Nordeste também foi redesenhada, o litoral do Nordeste também, o interior da Bahia, que também era um lugar esquecido, foi. A gente tem lá Luiz Eduardo Magalhães, também, que é um outro polo, né? Enfim, parece que não existe dificuldade para que o desafio brasileiro de produzir alimentos, a não ser essas outras que a gente está vendo aí, que é preço de fertilizante, etc. e tal. Mas as outras a gente resolve. E isso é muito importante. Você sabe que você me lembrou uma história. Eu, quando comecei, já faz um tempinho que eu estou no jornalismo. E logo no começo, há muito tempo atrás, estava apresentando um dos jornais da Band. E eu me lembro que a gente foi notícia, e a gente deu como notícia, foi publicado um atlas escolar, desses que o governo usa em escolas públicas, né? E que deve custar também, geralmente, o dobro, que nem o ônibus escolar. Tudo aqui é complicado, o negócio público no Brasil é complicado. Mas foi publicado um atlas desse que tinha vários mapas, e no mapa do Brasil não botaram o estado do Piauí. Eliminaram o Piauí. Eu nunca vou esquecer disso. Você olhava o mapa, cadê o Piauí? Então tinha Maranhão aqui e Ceará, né? Acho que é essa a ordem. É isso, né? Maranhão e Ceará. Obrigado, Carinho. Carinho que entende mapa mais do que ninguém. Tiraram o Piauí, jogaram fora o Piauí, não botaram. Foi um escândalo. Mas, Savinho, anota aí que tem mais novidades pela frente. O Brasil não para. Tem um novo estado aqui que está despontando como um grande futuro produtor de grãos aqui no país. Roraima, lá no extremo norte do país. Não tinha nada há pouco tempo por lá. Aí descobri que tem região de Cerrado lá no Roraima. Roraima é bom lembrar que é um estado, geograficamente, maior que o Paraná, né? Ou seja, potencial imenso pela frente e com uma característica importante, Tavinho. Como está acima da linha do Equador, o calendário agrícola deles é totalmente diferente do resto do Brasil. Eles produzem soja, por exemplo, na mesma época que os Estados Unidos. Então, tem aí toda uma possibilidade nova do Brasil ter um novo ano agrícola aqui, no estado mais ao norte do país, num novo calendário agrícola e com um grande potencial de produção no futuro próximo aí. Nota aí que isso vai explodir lá no Roraima. E eu gostei de você porque você falou corretamente, é Roraima. Não como alguns jornalistas aí e outras pessoas gostam de falar Roraima, né? Então tinha que falar também Recife, não é? Por que não? Como falam os brasilienses comem um pouco do R, né? Por quê, entendeu? Por cento, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que quando você vai adotar a língua portuguesa num veículo de comunicação, em público, você deve falar corretamente. E o correto é Roraima. Olha, quase que eu falo Roraima, tá vendo? O uso do cachimbo faz a boca torta, é o que eu digo. Quase que eu falo, mas é Roraima. E isso estava, inclusive, você deve ter visto, eu não sei porque agora eu não vejo. Grandes jornais têm os seus manuais de redação, né? A Folha de São Paulo tem o seu, o Jornal do Brasil tinha, o Estadão deve ter o seu também, ainda tem. E um dos grandes jornalistas lá, que acho que já faleceu, que era o autor desse manual de redação do Estadão, tinha um capítulo, inclusive, à parte só sobre isso, dizendo que é Roraima e não Roraima. Lá eles falam Roraima, mas... né? É isso.